certo, tá indo. Será que agora vai? Já foi. Agora foi. Boa. Então vamos. Finalmente. Beleza. Vamos já até começar rápido, né? Pra gente já. Mesmo, então? Vamos começar com a Isaiah Simmons, que foi a escolha número 8, né? O que você pode falar um pouco sobre ele pra gente? Cara, o Azaia, ele é um cara muito... Ele joga de várias posições. Ele jogou de linebacker, ele jogou de safety, de cornerback. Ele intercepta, ele saca o quarterback. Ele é um cara muito... Ele faz de tudo. Ele talvez um dos melhores jogadores de secundária dessa classe era ele. E mesmo o Cardinals precisando de uma linha ofensiva para proteger o quarterback, foi uma boa escolha, querendo ou não. Sobrou ali para eles falaram, por que não? Eu também gostei ainda mais da escolha dele pela posição, né? Era um cara que tava muita gente discutindo se poderia às vezes sair na 13 no lugar do Okuda, né? Se alguma outra equipe daria o tiro por ele antes. E até pela profundidade de linha ofensiva que o draft permitia, né? Que foi até a necessidade que o Cardinals atacou na sequência. Eu acho que Sim. valeu assim realmente ainda mais a escolha, né? Um cara que chega para fazer de tudo, chega para ser titular, né? Então ele é um cara que vai poder contribuir em várias partes do campo para a equipe, né? E como você falou, né? A equipe tinha necessidade de linha ofensiva, né? Não tinha escolha de segunda rodada e subiu na terceira. Foi para Houston, se eu não me engano, não foi na troca? Foi na troca genial, né? Se você puder falar um pouco até sobre ela, né? Para quem não sabe, o Alonso é um dos caras que sofre com o Bill O'Brien todas as Eu temporadas. larguei mão. Eu torci por Houston por 5, 6 anos. Não dá, cara. Eu preciso ter saúde mental, sabe? Eu virei casaca, torço por Saints agora porque não dá. Foi a troca mais ridícula, cara. Trocar o melhor jogador, o melhor recebedor da liga e uma escolha de segunda rodada, tipo, por um running back mediano, tipo, não faz Eu sentido. lembro, eu lembro de uma das melhores frases que eu já li até hoje. Enquanto o Bill O'Brien for head coach dos Texans, eu não posso ser feliz. Não teria Quem feliz. disse isso, só o tempo dirá. Mas Bom, o Cardinals a nós equipe. estamos bom agora. Tem o quarterback, que eu esqueci o nome, ele é bom. Pode ser baixo, mas é bom o nome dele. O Kyle Murray. Kyle Murray. Tem o Fitzgerald ainda, que é um grande recebedor. Tem um grupo de recebedores bons. É um time pra ficar de olho. É, é um time que tava, que assim, na parte aérea se reforçou bastante. Trazer um cara que fosse o wideout, né, o cara que vai chamar a responsabilidade, já era uma necessidade do draft, mas conseguiu fazer isso já com o Hopkins. Isso, eu acho que isso até justifica ainda mais a escolha de um jogador de outra posição, né, porque falavam que a equipe poderia ir atrás de um recebedor mesmo assim. Mas aí a equipe não teve a segunda rodada e na terceira rodada a equipe acabou subindo um pouco, né, para selecionar o Josh Jones, que é o L de Houston, né? Para quem não sabe, o Josh Jones ele estava cotado para ser talvez um dos primeiros caras da classe a sair, né? Era um cara tido como top 20 para muitas equipes, porém por algum motivo que a gente ainda não sabe o que aconteceu, ele caiu bastante, caiu até o dia 3, né? Até a terceira rodada, na verdade, né? E assim, cara, não dá para entender muito bem, porque é um cara que ele tem uma transição muito boa para o segundo nível, é um cara que protege muito bem contra o passe, veio de um programa que passava bastante a bola, então ele já foi muito testado, né? O problema dele só é realmente é questão de contribuir um pouco mais para o jogo terrestre, mas era um cara que a gente discutia muito de sair na primeira rodada por todo o potencial dele. A gente não sabe o que aconteceu, mas de certa forma o Cardinals se beneficiou disso e conseguiu ficar com um jogador que provavelmente também chega para ser titular na terceira rodada. Sim, é um grande linha ofensiva. Se eu não me engano, ele estava até na frente do. Teve o de Oregon, que foi para Green Bay, não lembro o nome agora. Tava ele logo depois do Josh Jones. O Josh Jones acabou caindo para a terceira rodada, não sabe por quê.
mas é uma grande contribuição também para o time. Né? Vai Sim. reforçar muito. Era uma necessidade que o Cardinals conseguiu cumprir. Sim, né? Que o time precisava, porque é aquilo. O Kyle Murray, a gente não pode ter um quarterback tão novo que vai entrar no seu segundo ano na liga com tipo, ficar totalmente desprotegido, né? Então você precisa realmente dar armas para ele, não só Ainda no mais jogo aéreo. ele que é móvel também, que vai correr, que vai precisar que a linha segure, não dá para deixar uma linha Sim. flácida na frente dele. E é aquilo, de certa forma o Cardinals está começando a ter um ataque que você É, começa a parar para olhar. Tem um bom running back que é o Kenyon Drake, que apesar de estar com um contrato de um ano só, é um cara que pode produzir bastante, recebe bem a bola. Aí quando você olha os receivers, tem Christian Kirk, agora tem o Hopkins, tem o Andy Isabella, que também chega para o seu segundo ano. É um ataque que a gente pode ver ali fazendo bastante graça, né? Bom, não é. aí na quarta rodada a equipe teve mais duas escolhas, né? Eu vou deixar você falar sobre o Leki Fotu, DL de Utah, que foi a escolha 114 da equipe. O que dá para falar desse jogador? Eu não achei muita coisa sobre ele, eu pesquisei bastante, não achei muita coisa, eu achei alguns vídeos, um cara normal, né? Não é tipo, quarta, ro quarta rodada não é um cara excepcional, mas também talvez chegue para ser titular, depende muito dele. Um cara, É, tipo, quarta o, o, que rodada. eu, o que eu vi dele que eu gostei bastante é que ele consegue fazer bem aquela função de nose tackle, né? Que a gente vê cada vez menos no, no college, né? Vamos dizer assim. Por mais que as equipes tenham tentado adaptar muito o 3-4 da NFL, é difícil você ter um cara que se propõe a jogar de nose mesmo, e ele faz isso muito bem. Só que foi como você falou, né? Cara, quando você olha o tape, não tem nada dele Nada demais, nada que de menos. chama muito atenção, né? E ainda na quarta rodada, a equipe selecionou outro jogador de defesa, né? Que foi o Rashad Lawrence, que é de LSU, né? Campeão da última temporada do college. Cara, esse é um cara que eu acho que ele é aquele típico jogador defensivo de college, que é um cara que é muito explosivo, é um cara que deve aparecer muito em vídeo de melhores momentos, dando várias pancadas. Mas é o cara que, pra mim, ele fica nisso também, sabe? Tipo, ele não é um cara que faz muito bem as coberturas que a LSU pedia pra ele. Não tinha, assim, tantas técnicas diferentes que a gente via ele usando, como a gente vê em caras que saíram mais cedo, como por exemplo o próprio Isaiah Simmons, né? É um cara que é meio porradeiro, né? Que deve ser aquele cara que vai ser aquele linebacker que vai ser mais usado em pacote de blitz, ou o cara que vai ficar mais próximo da linha. E também deve brigar para arrumar espaço, porque a defesa de Arizona não é muito forte, né? Até respondendo a pergunta do Caio, perguntando se tem chance de chegar aos playoffs. Como agora são 7 times e não 6, né? Talvez consiga, mas a defesa vai precisar encaixar um pouco mais para isso ser mais viável, né? E provavelmente também é difícil chegar pela divisão. Provavelmente se chegar pelo wildcard. A divisão é É. muito forte. Bom, falando na divisão, né? Agora a gente troca pro Los Angeles Rams, que é um time que se enfiou num buraco por conta de salary cap, né? Com alguns contratos muito ruins que a equipe assinou, né? A equipe precisava de edge rusher, linebacker, running back, receiver, OL, tinha muitas coisas e não tinha escolha de primeira rodada por conta da troca do Ramsey ano passado, né? O cornerback que era dos Jaguars, né? E a equipe atacou e uma outra necessidade que era running back, porque a equipe também dispensou o Todd Gurley. E o que você pode falar pra gente sobre o Ken Akers, que foi o running back selecionado de Florida State? E o uniforme ficou horrível também, como o Patrick reforçou aqui pra gente. Eu acho que o uniforme, falando do uniforme primeiro, é um dos piores da NFL, cara. Eu acho que tinha que pegar Sim, o logo, o uniforme, tinha que pegar e jogar, prender esse cara, porque não dá pra. Os Chargers em Los Angeles lançaram um uniforme tão legal, lançaram linha esportiva, linha pessoal, sim, e o Ramsey fez isso. Mas é Akers que se fala, né? Akers. Ele não é o Gurley é melhor que ele. Tu vê os tempos do Gurley, próprio college, na NFL. O Akers ele é bem explosivo, mas tem que ver a adaptação. Acho que talvez o running back seja uma das piores, depois de recebedor, que tem negócio de 2 pés e um pé, o running back talvez seja a adaptação da NFL mais difícil que tem. Então ele não tem muito que, não sei muito o que esperar. Pode explodir, pode dar certo, porque o jogo dos Rams tem muito isso, entregar a bola pro running back, porque o Goff também não é um dos melhores quarterbacks da liga. Tem que, sim. tem que esperar É, também. Não pode, dá pra pode tirar ser, agora.
pode ser uma dupla interessante com o Henderson, né? Que foi o jogador escolhido ano passado, né? Acho que a gente pode ver. Porque a grande preocupação com o Gurley que a galera tinha, né, ano passado, era que assim, o Gurley é um cara que teve problemas no joelho na carreira, no college, e Pode, né? em algum momento na NFL isso também ficou bem expressivo, né? Quando ele passou de 30 carregadas por jogo para 10, 12. Ele começou assim. E eu acho que agora você tendo uma dupla de jogadores mais novos, que teoricamente têm estilos bem parecidos, são caras que correm bem em zona, que é o estilo que os Rams correm bastante. Eu acho que a gente pode ter uma dupla bem interessante se a OL assim, realmente conseguir manter o nível, né? Na sequência, a equipe atacou uma outra necessidade, que é uma escolha que eu gostei em partes, mas que foi o Van Jefferson, receiver da Flórida. O bom do Van Jefferson é um cara que corre muito bem vários tipos de rotas, e a gente sabe que o Sean McVay é um cara que gosta de misturar bastante coisa, é um cara que usa e abusa de play action para fazer os caras renderem. Ele vem de uma conferência muito forte, então ele jogou contra corners muito aplicados também, né? Não é um cara que às vezes a gente tem receio às vezes dos jogadores que vêm de programas mais fracos, exatamente por não encarar um desafio muito grande. O problema para mim dele é que ele não é um cara que produz muito depois que ele pega a bola. E a gente sabe como isso é importante no sistema do Rams, né? Que E tem. os passes do Goff são normalmente de 15 jardas para baixo. Exatamente. E eu acho que um meio que casa com o outro, né? Ele não é um cara tão rápido e ele não produz muito depois que ele recebe a bola. Então ele pode ser um cara que acaba caindo em pacotes muito de situação no Rams. Mas vamos ver se na NFL ele consegue, às vezes, soltar um pouco mais a marcha, né? Ser um cara mais rápido. Ou ver se o Sean McVay consegue realmente achar um estilo de jogo, né? A grande cobrança que se teve com o McVay foi que depois da temporada do Super Bowl, o estilo de jogo ofensivo do Rams ficou muito previsível. Pô, tudo Então, isso que acontecer, sim, marcação, não tinha muito o que fazer também. era um cara que, infelizmente, ele não trouxe muita novidade, né? Acho que a galera entendeu a limitação do Goff também para o jogo, né? E parou de se preocupar tanto com o que ele faria. Na terceira rodada, a equipe teve duas escolhas. Você quer falar de alguma delas? A maior, eu queria falar o Terrell Lewis, linebacker, ele é bom linebacker, só que a dúvida de todo mundo que vem de Alabama é porque Alabama é muito time de sistema. Toda posição que dá de Alabama que vai para a NFL é sempre essa dúvida. O Terrell é bom jogador, se tu vê os tapes dele de highlights, é que highlights também não dá muito para confiar, né? Highlights tu vê até o Marcos Sim. Sanchez é bom jogador. Ele é um bom linebacker, ele é rápido, ele sabe cobrir. Ele joga em mais de uma posição, ele pode recuar, ele pode fazer blitz, mas tem isso, jogou em Alabama. Alabama nunca se sabe o que vem. O meu problema, pelo que eu estava pesquisando, né, sobre o Lewis, é mais a questão de lesões, né? Um cara que teve Sim. algumas pequenas lesões, né? Em 2018 ele teve uma um pouco mais séria, que foi o ACL, né, que a gente fala, Ele mas tá muito saudável, né? jogou a temporada de 2019 bem, né? Ele era um dos caras que estavam tentando segurar em Alabama, né, para Pra mais um. como a gente viu, né, Alabama depois que tudo aconteceu ano passado, teve-se uma grande campanha para que os caras ficassem para o senior year, para ser tipo um time imbatível, né, vamos dizer assim. Ele foi um dos que optou por não ficar, né, assim como o Judy, o Tua. E na terceira rodada também, a equipe foi com outro jogador de defesa, que foi o Terrell Burks, safety de Utah. É um cara que ele chega para ser titular tanto pelo potencial dele quanto pela necessidade que os Rams têm. Sim. É um cara muito dinâmico dentro do jogo que a gente conseguia ver. Ele vem de uma conferência do college que exige bastante de secundária, né? O cara teve que jogar como por exemplo, contra a Oregon, que é um time que faz bastante coisa diferente no que a gente fala de jogo aéreo. É um cara que se provou muito bem na marcação mano a mano, consegue jogar consegue jogar em zona, consegue jogar como corner se precisar, cobre o meio do campo de uma forma muito boa. Foi até uma escolha bem interessante pelo preço, né? Era um cara que poderia até ter saído antes. E acho que é mais isso, né? Um cara que ele talvez em outros times ele chegasse para ser um jogador desenvolvido, mas eu acho que nos Rams ele vai realmente chegar para ser titular, até pela necessidade que a equipe tem. A única coisa que me preocupa dele é a altura. 1,80 não é baixo. Mas também, né?
o 1,80 não é baixo para seres humanos normais. Mas na NFL, 1,80 pode ser realmente um problema quando você encara, às vezes, se ele tiver que alinhar contra tight ends ou contra receivers muito mais altos, né? Como, por exemplo, ele vai ter que encarar, teoricamente, o DK Metcalf 2 vezes por ano. E o DK Metcalf é um cara muito físico, muito alto, muito grande, braço longo. Então é um cara que você vai ter que saber usar também e ver até onde o jogo dele desenvolve contra esses caras mais fortes e mais rápidos, né? E eles ainda pegaram no quarto round o Bryce Hopkins, né, tight end de Purdue, que também não chega para ser titular. Tu vê os números, É, nada de menos. Mesmo os Rams tendo essa carência em tight end, não lembro o nome agora do titular, mas não é tipo um cara All-Pro, All-Star, mas não chega para ser titular. Chega ali para talvez brigar por titularidade, mas mais para talvez para squad. Ser titular sim. de O problema do Hopkins é mais a questão de que a gente estava falando esse ano todo de uma classe muito fraca de Tyrande, sabe? Tipo, não tinha nenhum Tyrande que enchia muitos olhos. Então, para mim, é mais um cara que a gente fala, ele tem bons skills, recebe bem a bola, mas não bloqueia tão bem, ou alguns bloqueiam tipo, um pouco mais e não tem tão muita rápido. capacidade de produzir, né? Então, ó, o legadão do Super Bowl, né? Queria mandar um abraço para eles. Eles têm um Twitter bem legal que interage bastante, né? Falando que a NFL não se vê tantas formações abertas, mas ele pode ser muito bem utilizado como slot quarterback. Eu acho que ele vai ser mais usado como nessas formações mesmo, né? O perigo disso, né, de certa forma, é ele, por exemplo, jogar contra caras que são realmente muito grandes, né? A gente vê Seattle alinhando bastante os tarentes mais abertos na linha, né? Ou se ele ficar um cara que vai jogar um pouco mais interno dentro do box, talvez, para fazer algumas graças. Mas é um cara que, para mim, ele vai chegar e fazer bem o papel, sabe? Eu acho que o Rams tem um bom coach staff de defesa, então acho que é um time que vai saber encaixar ele muito bem. E é aquilo, né? A gente começa a ver uma secundária também muito interessante ali. Se conseguirem usar ele de uma forma boa, né? A gente deve ter bastante coisa interessante. Jogador É... versátil, né? Como dizem, Oi? versátil. Como dizem, é um cara versátil, faz de tudo. Tu manda... É, o meu problema, às vezes, quando a gente fala de caras versáteis, é aquele cara, às vezes, que ele é regular em tudo e não é bom em nada, entendeu? Mas Exato. não é tanto o caso dele. Ele é um cara que ele já mostrou que ele consegue desempenhar tudo com a mesma capacidade, né? Bom, passado isso, agora vamos de Seattle, né? O Seattle Seahawks. Precisava de Edge, precisava de OL, de DL, receiver e running back. A equipe já surpreendeu um pouco todo mundo, né? Não fazendo nenhuma troca na primeira rodada. A equipe fez a escolha. Porém, eu até falei um pouco sobre, né? Exatamente, o legado do Super Bowl lembrou bem o nome, né? O Jabril Peppers, que hoje está nos Giants, né? Que foi um cara draftado por Cleveland na época, que era um cara que fazia de tudo e chegou na NFL e viram que ele não era assim O tão último. bom assim, né? Bom, Seattle foi com o Jordan Brooks, linebacker de Texas Tech. Cara, não sei, tipo. Eu de Seattle, o Jordan foi quem o Brooks foi quem eu mais pesquisei, quem eu mais fui atrás, e ele era um cara de terceira rodada, talvez. Os Seahawks, eles são, tipo, todo mundo conhece, pegou o Russell Wilson na terceira rodada, sempre faz escolhas boas nas rodadas altas, mas dava pra ter ido melhor nesse draft, dava pra ter pegado gente melhor. Precisava de wide receiver, a classe de wide receiver era muito boa, não pegou nenhum, Eu pegou tinha o Tyrene. Denzel Mimes ainda, que era um cara que poderia encaixar muito bem com o estilo de jogo que o Russell Wilson faz, que é de esticar a jogada, corre pra lá e pra cá. O Mimes fez isso muito em Baylor. É, o meu problema com o Jordan Brooks é simples. Ele vem eu acho que a galera às vezes não presta tanta atenção nisso. A conferência que o cara joga durante a carreira no college, ela interfere bastante no que ele vai fazer. Ele veio de Texas Tech. Texas Tech disputava uma conferência que são aqueles jogos que a gente vê os placares absurdos, que as defesas geralmente não são muito fortes, e isso afeta muitos caras de defesa mesmo desses times exatamente por conta disso, né? A Big 12, né? Sim. Cara, ele, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando, mas ele é um cara que ele consegue produzir contra o jogo terrestre e não compromete, mas contra o jogo aéreo.
Só que quando você para ver, em Texas Tech, ele basicamente ele só jogava como spy, né? Que é Sim, o cara que faz a leitura do que o quarterback, quarterback vai desenvolver. sim. E apesar disso ser importante, eu acho que ele era um cara que poderia ter saído, por exemplo, numa terceira rodada, Nossa, num, facilmente. num final de segunda. Eu acho que a equipe tinha outras necessidades, ainda tinha jogadores de linha ofensiva muito bons ali que a equipe poderia selecionar e precisa. Você vai jogar contra São Francisco, você vai jogar contra o Rams, o Hoje Cardinals, tem um ataque muito forte agora. entendeu? Você precisa de caras que deem proteção pro Russell Wilson, né? Então é você pensar também no seu futuro. Quando eu falo que eu gosto muito do que o Saints fez na primeira rodada, quando eles selecionaram o Cesar Ruiz, que era um center, em vez de ir atrás de outras posições, é porque Sim. assim, Eu pensar em perdi o quem quarterback. é pensar no cara que realmente vai ganhar o jogo para mim, entendeu? Sim, Mas vamos lá. Na segunda rodada, a equipe trouxe o Darrell Taylor, que era Ed de Tennessee, né? A sim. gente não sabe, Subiu, subiu no draft pra pegar ele. sim, Fez né? A trocas. gente, a gente ainda não sabe como que vai ser a situação do Clowney, né? A gente Essa é já a viu que dúvida. Não tem nada decidido. O Clowney também vem de lesão na carreira inteira. É um grande é, jogador, pode mudar o jogo, mas nossa, aqui na verdade assim, eu não lembro quem me perguntou uma vez sobre, eu acho que foi o Bruno Monção da equipe do Cruzeiro Guardians. Ele me perguntou o que eu achava do Clowney. Eu sempre gostei do Clowney, assim, como um jogador ok, mas não um cara que você vai pagar 19, 20 milhões, entendeu? É, legal, brincando que sabe precisava suprir a perda do iFed. O iFed, eu acho que foi a melhor coisa para Seattle foi mandar ele embora. Mas então, a equipe não sabe se vai assinar com o Clowney. O Eagles parece que está tentando entrar na briga para comprar, mas também não quer pagar muito mais que 15, 16. o Clowney, cara, ele é ele normal, faz uma, mas de vez em quando ele decide o jogo. Então, ele exatamente, tipo, ele é um cara que às vezes ele tem um jogo que ele tem duas, três jogadas espetaculares e a galera só lembra disso, entendeu? Isso. Esquece todo o resto, né? Todo mundo fala Então, do Clowney daquele tackle no running back, quando ele estava em USC ainda, que ele arranca o capacete. Depois disso, tu não vê é, nenhuma jogada dele. Quer ele dizer, deve, teve ele uma deve, inicial. o empresário dele deve usar esse vídeo até hoje na hora de tentar negociar o contrato dele. Fácil, fácil. Bom, mas falando agora sobre o Darrell Taylor, né? Era um edge que a equipe do Seattle precisava, né? Precisa ter caras que geram essa pressão no quarterback adversário. É um cara que pode produzir também na marcação do jogo aéreo, né? Um cara que ele já mostrou em Tennessee que pode fazer alguma marcação em zonas mais curtinhas, marcar uma flash, talvez marcar algumas rotas mais na parte interna do campo sem ter que se expor demais. O que eu vi dele de problemático, né, que eu pesquisei foi que ele é um cara que com o decorrer do jogo ele cansa demais, ele não consegue manter tanto ritmo no final, que era um problema que a gente falou bastante sobre o AJ Penessa também. Só que no caso dele, eu acho que o problema foi que ele era um cara que Tennessee não rodava muito. Tennessee usava ele bastante, não dava muito descanso para ele. Sim. Então a falta dessa rotação, de uma rotação melhor de Tennessee, acabava custando um pouco o ritmo dele, né? E Tennessee é Big 12 também, não é? Oi? Tennessee, a conferência de Tennessee é Big 12 também, não é? Se eu não me engano. Não, Tennessee é a SEC mesmo, é a de Alabama, Texas A&M, LSU Sim, é verdade, é e, verdade. e Conferência falando em LSU, falando em LSU, veio na terceira rodada o Damian Lewis, guard, né, que a gente agora a nomenclatura é IOL, né, que é interior de linha ofensiva, não sei porque não se fala mais guard na hora de selecionar os caras, Mas tudo mas mudou o nome, a posição é a mesma. o Damian Lewis era um cara que era um dos seniors que a LSU tinha nessa linha ofensiva, junto com o Cush Berry, que era o center, que também foi selecionado, né? E é um cara que, assim, ele é sólido, ele contribuiu muito para o jogo terrestre de LSU, né? Apesar de não ser um cara primoroso contra o jogo aéreo, ele é um cara que ele era um búfalo quando o assunto era correr com a bola. O, o meu problema com ele, que eu acho que ele ficou um pouco mais exposto, principalmente, eu não lembro agora se foi o jogo de Auburn, eu não sei se foi Auburn ou Flórida, que,
que a equipe variava muito as formações defensivas, é, misturava muito quem ia atacar, quem não ia atacar, e ele ficava muito perdido com essas variações, entendeu? Os instantes que os times usavam, ele não estava pronto. E na NFL a gente sabe que cada vez mais as equipes fazem isso bastante, né? Mudar o que está acontecendo, né? E se você tiver um cara que realmente não tem uma capacidade de fazer uma boa leitura desse jogo, ele pode comprometer muita coisa, né? Porque a gente sabe que os linebackers são cada vez mais rápidos, são cada vez mais fortes. E a gente vê muitos novatos sofrendo com isso, né? Às vezes ele pensa que ele está fazendo um bom trabalho, um bom bloqueio, e quando ele vê, ele estava só sendo jogado para o lado para outro cara fazer a jogada, né? E eu Uhum. acho que isso é uma coisa que ele tem que trabalhar. Mas se ele for bem trabalhado, ele consegue se titular. Os Seahawks estavam precisando de uma linha ofensiva. Como você falou, ele é bom contra a corrida e o Seahawks usa muito, o Russell Wilson corre muito com a bola. É Sim. adaptação. O jogo de LSU e o jogo de Seattle são totalmente diferentes. É questão de treinar. Mas ele é um bom guard. Você não pode falar não valeu a pena. É o que a gente fala, né? Às vezes, quando, Ele talvez foi a melhor ali. eu ia Contra... falar, é que a gente sempre também tem que ponderar o lugar onde ele saiu, né? Ele é um cara que, por exemplo, se ele saísse na primeira rodada, a gente estaria criticando pra caramba a escolha, entendeu? Mas saindo na terceira, por um cara que pode ser titular, tá bom, entendeu? É você trabalhar e ver o que ele vai render no primeiro ano. Aquela mesma ideia do Giants ano passado. Todo mundo criticou por pegar o Daniel Jones, mas não foi por causa do Daniel Jones, porque usou a primeira escolha nele. Sim, exatamente. E foi porque foi uma escolha de top 10, né? Se o Daniel Jones tivesse, tipo, sido escolhido na 17, que foi quando a equipe selecionou O defensor lá de Clemson, que não me nome também agora. o DeAndre Baker, Não, não. Puta, não lembro quem foi. Da 17 não do lembro, Giants. foi o gênio da lâmpada, né, DeAndre Baker, né, que até falaram pra gente no Twitter sobre o Dunbar dos Cardinals e o Baker, né, que pra quem não sabe, os jogadores da NFL aparentemente não conseguem manter a cabeça no lugar, né, os dois foram presos ontem na Flórida por assalto a uma armada. E provavelmente estão fora da NFL, jogaram a carreira no lixo, e é isso, né? Ou não, Bom, talvez, quando volta, mas aí seguindo agora, né, na com quarta rodada Seattle. um Tyrande de Stanford, o Kobe Parkinson. Não achei muita coisa dele, os números dele também não são nada excepcionais. Quarta rodada, É, não tem o que esperar. Pode dar certo com o Seattle, qualquer coisa de quarta rodada pode dar certo, mas não tem muito. quando eu estava pesquisando um pouco mais, né, li algumas opiniões sobre ele, vi que falaram que ele tem o biotipo mais ou menos do que Seattle gosta de fazer com Tyrants, né, que são Tyrants que não são aqueles caras mais tão encorpados, mas os caras um pouco mais rápidos, né, a gente pode dizer assim, né. É um cara bem atlético, né, mas ao mesmo tempo não contribui tanto para o jogo terrestre, acho que até pelo tamanho dele, né. Mas é aquilo, é um cara que pode contribuir de pouquinho, mas não é um alvo assim que você vê e fala, nossa, ele realmente chega para ser o Tyrande de Seattle, né? E a Por uma quarta equipe, rodada foi uma escolha boa. Não tinha muita opção também na quarta rodada, não tinha nenhum sim, nada que Seattle precisasse. Falou, tem ele, vamos tentar, vamos na fé. E teve mais sim, uma quarta rodada, né, que foi o running back de Miami. foi o DJ Dallas, running back de Miami, né? Esse Cara, nome, também é. Oi? o nome dele é o mais legal entre todos aqui, DJ Dallas. Sim. Mas assim, o jogador DJ Dallas não tem nada muito excepcional, né? Era um cara que era reserva, reserva não, né? Mas rodava bastante em Miami, né? Não era o principal cara que carregava a bola. Mas é um jogador regular, infelizmente não contribui muito para o jogo aéreo, então isso limita muito o que ele pode fazer. Sim. E não é um cara tão explosivo, né? Então eu acho que isso fala muito da escolha, né? Ele não é um cara espetacular, mas é um cara regular que pode ser usado ali na rotação, né? Eu acho que Seattle não selecionou ele com a expectativa de que ele seja titular. E Sim. com ele a gente encerra Seattle, né? E agora a Eu gente também vai. falar que Seattle teve uma escolha depois, foi um DL de Syracuse chamado Walton Robinson, que ele talvez das escolhas mais altas seja o melhor aí. Foi o que eu li, pesquisei muito, tá todo mundo falando sobre ele. Uhum. Bom, para a gente fechar, a gente vai falar agora do São Francisco 49ers, né? É o time É, assim, não? o atual vice-campeão da NFL, né? O legadão do Super Bowl lembrou, né? Miami não tem nada de. Miami, no caso, a equipe universitária, né? Não tem nada de excepcional desde o famoso time de 2001, que é verdade, né?
NFL também. Por favor, respeitar. É só o que eu peço. Peço respeito. Não peço elogios, só peço respeito ao Miami Dolphins. É, Não, tem bom, ilusão. Ilusão é alguma coisa boa lá. o São Francisco 49ers é um time que a gente, na verdade, a gente só vai falar de duas escolhas do São Francisco. Foram as duas escolhas de primeira rodada, porque a equipe teve algumas trocas, abriu mão de algumas coisas também, né, para ter essas duas escolhas. Mas eu acho que, assim, a equipe tinha necessidade: receiver, DL, corner e OL. A Sim. equipe foi com o melhor jogador de interior de linha da classe, na minha opinião, que foi o Javon Kinlaw, DL de South Carolina, que para mim ele é melhor do que o Brown, que é de Auburn, que acabou indo para Carolina, e o Brandon Ayuk, que é receiver de Arizona State, que saiu no final da primeira rodada, né, na 25. E vamos falar um pouco sobre eles dois, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o Trent Williams, que é um jogador de linha ofensiva que foi a troca com o Washington, né? A equipe abriu mão de uma quinta rodada pelo Trent Williams. E Sim. isso também tem um pouco a ver com a saída do Stanley, né? O jogador que se aposentou, né? Mas vamos falar primeiro sobre o Brandon Ayuk. Apesar dele ter saído depois, eu vou deixar você falar um pouco mais sobre o Brandon Ayuk. O que muito foi reclamado, muito até hoje se fala é na 14, quando escolheram o Kinlaw, que é um baita jogador, que nem você falou, talvez o melhor da posição. Falaram, porra, tinha o CD Lamb ainda. CD Lamb que talvez seja o melhor recebedor da classe, mas o Ayuk, pelo que eu vi, pelo que eu li, também é um grande recebedor. Ele corre bem as rotas, ele recebe bem. Ele é um cara que chega para titular, eu acho. Cara, Veio de um. Ele não teve um quarterback bom no college, isso é um negócio que tu pode ver. Arizona State, o único grande quarterback, não teve grande quarterback lá. Que jogou lá foi o Brock Osweiler, o cara que tem meu ódio. E não teve grande quarterback, então não foi muito testado. Mas eu acho que ele chega para titular, sim. Tu vê os números dele são bom, bons, vê os tapes dele são bons. o que eu posso falar sobre o Javon Kinlaw, que foi uma coisa que eu discuti bastante durante o processo do draft, né? O Kinlaw, apesar de... você tinha o CeeDee Lamb na board, beleza. Só que, mais uma vez, a profundidade de jogadores que você tinha de recebedor era É maior infinitamente maior do que a de interior de linha defensiva. Então, fez muito mais sentido você trazer o Kinlaw, porque, de certa forma, você sabia que no final da primeira rodada ainda teriam caras com potencial, como, por exemplo, o Brandon Ayuk, o Denzel Mims, que sobrou para o dia 2. Eu não lembro quem mais ainda dos que a gente mais falava tinha sobrado. Mas, por exemplo, eu acho que você pensa que você perdeu o DeForest Buckner, que você precisava repor isso, e que, de certa forma, se você abre mão de escolher esse cara na primeira rodada, você tipo, dependeria muito da sorte de pegar um cara depois, né? sim. Para ver se você. Tinha o T. Higgins também, que é um cara que eu gosto um pouco menos. Mas assim, o Brandon, o Kinlaw, eu acho que é um pouco mais disso. Ele é um cara muito atlético, ele consegue jogar em qualquer uma das funções da DL. Eu acho que isso é muito importante também. Apesar dele ser o cara que deve jogar na parte interna, ele pode jogar por fora também se a equipe tiver algum pacote específico ou que Francisco peça isso para ele, né? tá com uma DL boa, né? Tá com uma DL legal Sim, agora. Tem exatamente. o Boza Tem lá, que não é. o Bolsa, a equipe abriu mão do contrato de quinto ano do Solomon Thomas, né? Então a gente não sabe como que isso tudo vai acontecer. Mas então, e falando rapidinho sobre o Brandon Ayuk, o que eu gosto dele é porque assim, ele é um cara que ele encarou muito a marcação mano a mano no college e se deu muito bem contra ela, né? Então a gente sabe que a NFL a marcação mano a mano tem sido cada vez mais usada, né? Exigido fisicamente dos jogadores isso. Ainda mais Ele com pode né? Ninguém ele, confia ele no pode garoto mais. ele pode ser um cara que ser usado como retornador também, mas eu acredito que não. Mas ele pode fazer isso, né, se necessário. O único problema dele, eu acho que como ele estava num programa um pouco mais fraco, né, como a gente fala, ele não foi um cara que aprendeu a correr as rotas muito bem, né? Você vê ele fazendo a movimentação dele não é a coisa mais bonita do mundo, né? E de certa forma isso pode atrapalhar um pouco no desenvolvimento dele, mas eu acho que também é um negócio bem pontual que com um pouco de NFL mesmo ele já vai corrigindo, né? A,
a equipe teve a troca que trouxe o Trent Williams, né? Que foi por uma quinta rodada. Mas falando nisso, eu quero só comentar uma escolha de quinta rodada da equipe, a única escolha, né? Que foi o Colton McVitz, que é o L de West Virginia, porque, assim, ele para mim é bem um cara de quinta rodada. É um cara que você sabe que ele tem potencial para ser um titular, mas você traz ele para um time que tem vários caras experientes, vários caras que já sabem como o jogo funciona, sabe como a liga se porta, sabe como jogar o jogo, e você vai realmente deixar esse cara no banco um ano, se desenvolvendo e colocando ele em situações pontuais de partida, com pouco tempo de relógio, ou quando o jogo já estiver mais ou menos decidido. E isso é muito bom, porque é um cara que vem de um programa legal, é um cara que ele mostrou que ele tinha um certo potencial em West Virginia, mas é um cara que realmente, se você falasse que ele vai ser titular hoje na NFL, ele sofreria bastante. Então é um cara bom, gosto muito dessa escolha. Eu sempre falo que eu sempre gosto de analisar os caras de linha ofensiva que vão pro draft. E a gente pode ver daqui um ano ou dois o Colton McVitz ser titular. E é um cara que seria um encaixe muito bom para o que São Francisco gosta de fazer, principalmente no jogo terrestre. Tu acha que São Francisco ainda é favorito na divisão, ainda é o número um? É, é. Eu fiz o meu Power top 10, né, vamos dizer assim, da NFL. E eu ainda colocava São Francisco como segundo geral, né? Acho que o Kansas City ainda é o melhor Mas é uma time, né? O atual campeão. Mas São Francisco vem ali grudado, né? Oi? nova dinastia. Não, e a equipe ainda trouxe o Emmanuel Sanders, perdeu o Emmanuel Sanders, né? Mas de certa forma conseguiu manter um bom nível ali dentro das possibilidades, né? E eu acho que é isso. É uma equipe que, infelizmente, o Garoppolo ficou um pouco mais exposto no Super Bowl, né? Do que todo mundo gostaria. Mas Mas Garoppolo. Não, termina, pode falar. termina. Achei que Não, você eu termina. acho que foi o cara que ficou um pouco mais exposto do que a gente sabia, porque a gente sabia que ele poderia fazer ou não. Mas é um cara que ele distribui todas as bolas que o time precisa, entendeu? Ele não compromete tanto o jogo. Um amigo meu que torce para São Francisco, que não é o Caio, que está participando aqui com a gente na live, ele sempre falou: o Garoppolo vai ter um ou dois passes durante o jogo inteiro que você vai ficar se perguntando por que ele fez aquilo. O problema é que no Super Bowl isso foi uma interceptação. Então Maldita terceira para 15. O Edmar, que é meu amigo, eu tava na casa dele, eu lembro quando deu, se não me engano, foi no terceiro quarto, tava 20-10. Eu falei, mano, vai virar. O Garoppolo ele consegue pipocar, ele não é. Não dá pra tu pegar o Garoppolo e querer que ele jogue que nem o Drew Brees, que ele não vai jogar, mas se você fizer que nem o. É o Shanahan, não é? O técnico dos Niners. Sim. O esquema dele é perfeito pro Garoppolo. Sim, Foi né? pra... É questão de tempo, É, eu acho que ele vai jogar é o que bem eu aí. falo. Eu acho que ele vai encaixar. E quando as pessoas falavam por exemplo, claro, não é uma comparação justa, né? Que é o caso do Tom Brady. Mas a grande verdade é que o Tom Brady nunca foi o cara que ganhou os jogos para New England, sabe? Ele sempre foi o cara que fez Que o que o ajuda. sistema tinha que fazer e fez isso com excelência. Nada impede que o Garoppolo vai ficar melhorando, siga, tipo, melhorando, sendo um cara mais decisivo. Ele já mostrou muito como que ele sabe como o jogo funciona. Logo quando ele chegou em São Francisco, eu lembro que tem um vídeo que ficou bem chamativo na NFL, que é ele falando com os caras antes do último drive, né, de uma virada que São Francisco teve, que ele foi conversando com os caras mais ou menos o que o time ia fazer e como a defesa adversária ia responder a isso, e isso aconteceu, né? Ele colocou o time em posição de virar o jogo. E eu acho que é isso, é um cara que é novo ainda, dá para você desenvolver Isso que eu queria cara, falar. é isso, tá ligado? Todo mundo, o que eu vejo muita gente falando, não, o Garoppolo é novo, que isso, mas o Garoppolo, as pessoas tratam ele como se tivesse 23, 22. Sim. Ele tem 29 já. A próxima temporada vai ser 29. Isso é É. perigoso, ficar sempre pra frente e chegar lá e não ser o que se esperava. Bom, Caio, a questão de comportamento de líder, eu acho que ele já tem um pouco disso, tá, cara, dentro do ataque. Ele já mostrou que ele é um cara que chega no elenco, que conversa com o ataque, de fazer realmente o que a gente espera de um quarterback da NFL, né? A gente sabe que nem todos têm esse quê de ser o líder do negócio, né? Mas ele faz isso da maneira dele, da melhor forma que ele pode. E eu acho que ele tá num elenco que tem muitos caras que aceitam a liderança dele, sabe? Ele não era, por exemplo, como o Andy Dalton era
nos Bengals que o time tava, tipo, cagando porque ele falava, entendeu? Ele é um cara que o que ele fala para os jogadores param, ouvem, respeitam e entendem o porquê ele tá falando aquilo. Mas eu acho que é isso, né, Alonso? É, não tem muito mais o que falar, não. Tem alguma coisa mais a dizer? Alguma escolha alta aí que tu sempre arruma umas escolhas altas que dá certo. Cara, cara, eu acho que não. Não me impressiona muito. Acho que dessa divisão nenhuma, assim, tirando o Zé Simmons na 8 e o que o Josh Jones saiu na terceira, eu acho que deu para os Cardinals um mérito muito bom dentro do draft, né? O Edmar falou, acho que falando sobre o Garoppolo ainda, né? Todo time todo protege ele, só ver as entrevistas do Juice e do Sherman. É realmente, porque quando você confia no cara, você realmente deve proteger ele e blindar ele. Mas então, só pra gente encerrar, gostei muito do draft de Arizona. Eu acho que a equipe tá se moldando de uma ótima gama de jogadores novos, né? Pode ter um time muito mais competitivo esse ano do que teve ano passado. Vamos ver se a defesa consegue ser mais produtiva. Vamos ver até onde essa galera vai conseguir, né? E é isso. Queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, agradecer a paciência da galera, né, por todos os problemas que a gente teve. Acontece. Para seguir o Primeira Descida em todas as redes sociais, né? Aqui no Instagram, Primeira.Descida, no Facebook, Primeira Descida, no Twitter, Primeira Descida. E qual as suas redes sociais, Alonso? Alonso com dois L's, Alonso S. Segue lá, é tudo Alonso S. Facebook para Alonso S, Instagram Alonso S, Twitter Alonso 99, mas aí segue no Twitter. Twitter eu não sou legal. É isso, galera. Para quem não viu a live ao vivo ou perdeu alguma parte, quando a gente encerra, a gente compartilha ela nos stories e depois a gente sobe ela no YouTube. Vou até pedir para você não esquecer de fazer isso, Alonso, pra você compartilhar ela nos stories quando a gente encerrar. É E só aí, se quem encerrar quiser me seguir. quando Oi? encerrar, aperta compartilhar, né? Só isso. Isso, é só apertar compartilhar, não vai ter erro. Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais é @omeninornelas, Facebook, Instagram, Twitter. Segunda-feira a gente volta com mais live também. Semana que vem a gente vai ter bastante coisa. E eu queria só deixar um pedido para a galera que o Pracinha, que é o preparador do São Paulo Storm, ele está com um projeto bem legal para desenvolver um estudo sobre jogadores e as lesões que eles sofreram dentro da FABR, né? Era um negócio que a gente estava discutindo de fazer a nível de São Paulo, mas a gente já teve muita resposta a nível de Brasil. Então, para quem tiver interesse em participar dessa pesquisa, é uma coisinha super rápida, é só mandar mensagem para a gente, que a gente disponibiliza os links. E é isso, galera. Obrigado, Alonso, né? Primeira vez participando aqui da live com a gente, né? Na câmera. Eu participo mais daqui pra frente. Vou ter mais agora que tem tempo, né? É isso. Obrigado, galera. Segue a gente nas redes sociais e valeu! Valeu, galera. Até a próxima.